Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Conselho Municipal de Educação aponta a aplicação de recursos por parte do Executivo abaixo do previsto no setor. Moradores cobram melhorias na infraestrutura de comunidades no 4º Distrito. E ainda, Legislativo presta homenagem à Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A aplicação de recursos na educação e a falta de vagas na rede pública de ensino foram as pautas da reunião da Comissão de Economia e Finanças aqui da Câmara. Conforme o Conselho de Educação de Porto Alegre, o Executivo não está investindo no setor os valores mínimos previstos na legislação municipal. Durante o encontro da CEFOR, os conselheiros de educação apresentaram um panorama dos investimentos no setor aqui na capital gaúcha. Os dados foram baseados em um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado. A lei orgânica do município prevê que pelo menos 30% das receitas municipais sejam aplicadas na área da educação. Conforme o TCE, Porto Alegre investiu nessa pasta 28,67% no ano de 2022. Para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, os investimentos reais não chegaram na casa dos 20%. E essa diferença representa cerca de 450 milhões de reais que deixaram de ser investidos exclusivamente na manutenção e no desenvolvimento da educação. O que o Executivo precisa cumprir é o que está determinado na Lei Orgânica Municipal, que é a previsão de aplicação no mínimo de 30% da receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. É isso que tem que acontecer e infelizmente não está acontecendo, então são milhões, a gente calculando na soma de 2 anos, chega a 1,250 bilhões de reais de recursos que deveriam estar indo para a política de educação, para implementar as políticas previstas nos planos, no Plano Municipal de Educação. Para atender mais de 70 mil crianças e adolescentes, a capital gaúcha possui 98 escolas municipais e 217 instituições parceiras. De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Educação, Porto Alegre ainda precisa abrir mais de 21 mil vagas na educação infantil e centenas de postos no ensino fundamental. A gente está vendo aí o quanto ainda é necessário de investimento na educação no ano de 2023, mais de 1,2 bilhão. Isso requer um esforço coletivo da sociedade de pensar uma agenda propositiva que dê conta dessa lacuna das vagas, que dê conta da inclusão, que dê conta da acessibilidade, valorização dos professores e dos profissionais da educação. A vereadora Biga Pereira conduziu a reunião. Como encaminhamento, a vice-presidente da CEFOR anunciou que irá solicitar um pedido de informações à Prefeitura para que a Câmara e os membros dos Conselhos de Educação possam ter acesso aos relatórios orçamentários que comprovam os investimentos feitos na rede pública de ensino. A Secretaria Municipal de Educação não enviou representantes para o encontro da CEFOR. A Comissão de Economia e Finanças confirma que convidou a SMED para a reunião. E a Comissão de Urbanização da Câmara tratou na reunião desta terça-feira sobre a demanda represada dos serviços de podas e supressões de árvores aqui na capital. O repórter Gilberto Caetano acompanhou o encontro e nos traz mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton, tudo bom? A pauta do encontro da CUTAB foi proposta pela presidente da comissão, a vereadora Karen Santos, do PSOL. Segundo dados apresentados por ela durante a reunião, existem quase 16 mil pedidos de podas ou supressão de árvores em aberto na prefeitura. A parlamentar decidiu trazer essa demanda para discussão após chegarem ao gabinete dela diversas reclamações de moradores de diversos bairros da cidade, como rompimento de fiações de energia e telefonia pelos galhos, a destruição de calçadas e tubulações pelas raízes, além
além das árvores com risco de queda devido à estrutura podre. Nós propomos, né, esse espaço de articulação com a Esmamus, com a Secretaria de Serviços Urbanos, com a CE, com os movimentos ambientais, para a gente pensar aí qual é a publicidade, qual é a transparência que se dá a esse serviço hoje, que boa parte dele é terceirizado na cidade de Porto Alegre, e que nós, enquanto poder público, entes, né, fiscalizadores, estamos com muitas dificuldades de conseguir acessar os laudos, os prazos e a qualidade do serviço, né? Isso que a população vem reclamando. Clayton, segundo a Prefeitura, Porto Alegre tem quase 2 milhões de árvores públicas e isso exige um trabalho complexo. Conforme o assessor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a atual gestão triplicou a capacidade de podagem. E ele também acrescentou durante o encontro que existem 3 empresas contratadas, divididas em 7 equipes para a execução dessas tarefas. Nós, nesse mandato, a gente multiplicou por 3 as podas na capital de Porto Alegre. Nós temos 3 contratos. Havia uma informação de que a gente daria privilégios a algumas regiões da cidade, o que não era verdade. Tanto que os nossos contratos eles são segmentados por Zona Sul, Zona Norte e Centro-Leste. Então essas coisas foram esclarecidas. Uma das principais reclamações, Clayton, foi em relação à demora da CE Equatorial em realizar a poda das árvores que encontram a rede elétrica. Conforme a concessionária, a companhia possui contrato com uma empresa terceirizada que fica responsável, encarregada de executar esse serviço, o que é feito por 6 equipes diferentes. Os representantes da Equatorial acrescentaram que esses serviços ocorrem de forma técnica, evitando que o fornecimento de energia elétrica seja interrompido durante a execução deles. A gente recebe demandas de todos os vereadores solicitando podas preventivas na rede, né, demandados pelos munícipes. E a partir dali a gente encaminha para o setor de manutenção da empresa fazer a programação, sabendo que existe uma urgência por parte de quem demanda, mas na medida do possível a gente tenta agilizar todas essas solicitações que nos são encaminhadas, né? E a partir dali a equipe de manutenção vai a campo fazer o serviço de poda preventiva que está encostando na rede de distribuição. Ao final do encontro, a vereadora Karen Santos, presidente da CUTAB, solicitou que a Prefeitura promova a divulgação dos serviços, valores pagos às contratadas e cronogramas de execução de maneira mais transparente. A parlamentar afirmou ainda que a CUTAB continuará acompanhando de perto o tema. Eu volto contigo aí no estúdio. Ok, obrigado, Gilberto. E na Comissão de Direitos Humanos, comunidades do 4º Distrito, na Zona Norte, reclamaram da falta de infraestrutura nas vilas Farrapos e Santo André. Buracos nas ruas, falta de luz e esgoto a céu aberto foram alguns dos problemas relatados. A comissão deve pedir uma visita do prefeito na localidade para tentar resolver as demandas. Moradores de diferentes localidades do 4º Distrito relataram uma série de dificuldades enfrentadas ao longo do tempo. Falta de água e patrulhamento também foram alguns dos problemas mencionados na reunião da SEDECOM. Elisa, da Vila Santo André, contou que a localidade, com 400 famílias, precisa de mais horários de ônibus e que a unidade móvel de saúde possa se deslocar para a vila outros dias da semana, além de quarta-feira. Ninguém resolve nada. A gente vem, tenta, fala, mas até vão lá na comunidade, tentaram limpar o valão, mas assim, é tudo serviço pela metade, né? A prefeitura só manda largar terra lá, larga terra, e o problema só aumenta. Fazer um serviço bem feito ninguém faz, né? Representantes da EPTC e da Secretaria de Saúde afirmaram que vão estudar as possibilidades de atender às demandas. As reivindicações das comunidades chegam no momento em que a Prefeitura começa a se mobilizar para iniciar o projeto de revitalização do 4º Distrito. Aprovado pela Câmara no ano passado, a proposta prevê uma série de mudanças urbanísticas na região para atrair mais empreendimentos. Conforme o Executivo, serão investidos no 4º Distrito cerca de R$ 350 milhões.
Para os vereadores da SEDECOM, o governo precisa aproveitar a revitalização da região para oferecer emprego para os moradores do entorno. O vereador professor Alex Fraga disse que é preciso de investimento em regularização fundiária. A política pública de regularização fundiária deveria ser prioridade, principalmente em áreas em que a prefeitura quer investir substancialmente, não através de recursos diretamente do Tesouro, mas também através, né, de facilidades para desenvolvimento econômico. Tá? Então, se não houver um programa sério e muito amplo nessa cidade, as várias comunidades carentes, né, vão ficar simplesmente à mercê. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo explicou que com o projeto de revitalização, a ideia é melhorar também as condições de vida de quem já reside na área. Mas eu creio que com mais empresas, com mais desenvolvimento, hoje temos 55 cervejarias localizadas no Quarto Distrito, temos centenas de empreendimentos, tanto de gastronomia, de entretenimento, bares, restaurantes, empresas que estão voltando com os incentivos dados e aprovados aqui pela Câmara dos Vereadores. É importante dizer que foi uma votação bastante expressiva no ano de 2021, final de 21, início de 22, que a gente conseguiu aprovar um plano de desenvolvimento do Quarto Distrito. E eu digo para vocês que muitas empresas estão indo para ali por causa desses benefícios. Proponente da pauta, o presidente da SEDECOM vai encaminhar um ofício para o governo com uma lista das demandas relatadas. Ele também vai solicitar uma visita do prefeito Sebastião Melo nos bairros do Quarto Distrito. Vamos tentar levar o prefeito ali nessa agenda, como não estava na pauta do prefeito, mas como é do lado ali, vamos tentar fazer com que o prefeito também conheça isso, o Recanto da Alegria, né, para ver essa realidade. Então, com certeza vamos fazer com que a gente consiga ter êxito aí de uma forma que a gente consiga atender de vez ali uma demanda que há muito tempo vem sendo solicitada, são várias reuniões nesta comissão aqui. E na Cosman, os parlamentares receberam o secretário municipal de saúde para falar sobre o atendimento odontológico em Porto Alegre. Quem acompanhou a reunião foi a repórter Vanessa Schmidt, que amplia agora as informações. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Pois é, a reunião foi proposta pela vereadora Mônica Leal, que lembrou a importância do debate sobre saúde bucal no município. A integrante da Cosman trouxe dados de 2022 que apontam que 17 mil pessoas aguardavam por atendimento odontológico pelo SUS aqui na capital. O secretário de Saúde, Fernando Ritter, afirmou que o município conta com uma cobertura de 60% em saúde bucal, com 202 equipes. O secretário também enfatizou que, embora 27 das 134 unidades não tenham equipe especializada, a população pode buscar atendimento nos postos de referência. Ritter lembrou também que Porto Alegre conta com atendimento odontológico 24 horas no postão da Cruzeiro e também na UPA do Conceição. Ao final do encontro, os vereadores sugeriram a destinação de emendas impositivas para incrementar a política de saúde bucal aqui no município. Clayton, volto ao estúdio com você. Muito obrigado, Vanessa. E ainda na área da saúde, o espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pelo Conselho Regional de Odontologia. O CRO-RS alertou sobre os riscos da síndrome do respirador bucal. A entidade foi representada pela presidente da comissão parlamentar do CRO, a cirurgiã dentista Elisa Gianlupi. Segundo ela, a respiração bucal quebra a cadência da respiração, o que a torna mais curta, rápida e superficial. A especialista explica que isso faz com que o portador absorva menos oxigênio, sofrendo diversas consequências. É uma pauta muito significativa que atinge, acho que mais de 50% da população, né, até em razão do clima, que tem muita rinite, sinusite, e isso afeta e aí começa a respirar pela boca. E aí então tem todos aqueles problemas que eu relatei, problemas de atenção na escola, dificulta o rendimento escolar, dificulta o rendimento físico, bruxismo, dificuldade de sono, e às vezes o paciente é direcionado erroneamente, já vai direto para um tratamento do transtorno de déficit de atenção, e podendo ser resolvido com muito mais facilidade através da odontologia, com aparelhos intrabucais, em associação com otorrinos, com fonoaudiólogos. O convite para o CRO falar na Tribuna Popular foi feito pelo vereador Thiago Albrecht, do Partido Novo.
Acredito que nós, do Legislativo, temos esse papel de ouvir o Conselho Regional de Odontologia e, na medida do possível, nós também colaborarmos, seja com emendas, seja levando ao Executivo as demandas que essas crianças, que geralmente são as mais carentes, têm na ponta para poder ter uma qualidade de vida e de saúde melhor. A Câmara prestou homenagem ao transcurso dos 59 anos do 1º Batalhão de Choque de Porto Alegre. O 1º Batalhão de Choque foi criado no dia 1º de setembro de 1964, com o nome de Companhia de Polícia Militar. Atualmente, a corporação possui 400 agentes. Proponente da homenagem, o vereador Alexandre Bobadra, do PL, destacou a importância das operações realizadas pela equipe. O batalhão de choque é muito importante, porque o batalhão é como se fosse a elite da Brigada Militar. Quando as coisas dão errado, se chama o choque. As pessoas estão acostumadas a ver o batalhão de choque apenas no jogo de futebol, mas a função do choque é muito maior que essa. São para as manifestações, são para as ocorrências de vulto. O batalhão de choque é muito importante, são quase 400 integrantes do batalhão de choque. Hoje uma pequena parte veio aqui nos prestigiar, juntamente com a banda Brigada Militar, e nos causa uma felicidade muito grande. Vida longa Brigada Militar, vida longa ao batalhão de choque. O comandante do batalhão, Tenente Coronel Álvaro Martinelli, agradeceu a homenagem prestada pelo Parlamento. Para nós é uma honra muito grande estarmos aqui recebendo essa homenagem do Legislativo porto-alegrense pelo 59º aniversário do batalhão. O batalhão é dividido em 4 companhias, as quais realizam as mais diversas ações de prevenção e de repressão à criminalidade organizada. São companhias de policiamento de choque, companhias com canil e batedores motociclistas e companhias de patrulhas especiais. E ainda na sessão de segunda-feira, o Legislativo também lembrou os 175 anos da Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Durante o pronunciamento na tribuna, a parlamentar também salientou os 105 anos do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. Conforme a vereadora, a homenagem do parlamento é um reconhecimento à atuação dos órgãos militares na sociedade. 2 homenagens importantes, porque veja bem, a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça Militar tem a competência de analisar, de julgar crimes militares e o faz com extrema isenção, com competência. Isso é para a sociedade um ganho muito grande. Então eu apoio todas as forças de segurança e principalmente o nosso Tribunal de Justiça Militar. O desembargador e presidente do Tribunal da Justiça Militar reiterou a história da instituição e a relevância do trabalho desempenhado. A Justiça Militar, ela é uma criação do Império. Ela foi criada ainda no Império, antes da proclamação da República. Quer dizer, é uma entidade que já tem 175 anos e nenhum órgão de nenhum Estado fica tanto tempo vivo se ele não prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Se ele for um mau prestador de serviço, numa democracia como é a nossa, ele tende a desaparecer. Então, por isso que eu digo, se a Justiça Militar tem 175 anos de existência, é porque ela presta um bom serviço para a comunidade. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela aprovação de 2 moções de solidariedade. Uma às obras no Parque Harmonia e outra aos piqueteiros do acampamento Farroupilha 2023. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!